Olá, nós vamos falar agora um pouco de forma resumida, mas com a maior clareza possível, um pouco sobre o Sistema Alerta. O Sistema Alerta é uma metodologia de prevenção e redução de acidentes e quase acidentes nas operações de transportes e nas atividades gerais da Lima Transportes. Seu principal objetivo é promover uma cultura de segurança, cultura esta fundamentada no comportamento humano, e assim fortalecendo a consciência individual e coletiva sobre os riscos e a importância de agir com segurança em todas as tarefas a nós confiadas. O Sistema Alerta atua por meio de ferramentas práticas e gerenciais que ajudam na identificação, na análise, no controle e principalmente na eliminação de riscos antes que eles possam resultar em incidentes ou acidentes. A prevenção e a redução de acidentes não dependem apenas de regras, de equipamentos ou de tecnologia. Elas nascem no comprometimento e na atitude segura das pessoas, associadas, logicamente, às boas práticas de gestão e liderança em segurança. O Sistema Alerta dispõe de alguns pilares que são essenciais para a segurança de nós, motoristas, nas operações, no transporte, no carregamento, na descarga, no manuseio geral com produtos perigosos. O Sistema Alerta está apoiado em 4 princípios fundamentais que norteiam todas as suas ferramentas e ações. Primeiramente, atividades proativas. O foco é antecipar riscos e agir antes que acidentes possam acontecer. As ações preventivas substituem as atitudes reativas, por isso a importância. Segundo pilar, a valorização da experiência do profissional. A experiência dos motoristas é um ativo essencial. Cada motorista contribui com o seu conhecimento prático, fortalecendo a segurança de todos. E o terceiro pilar do Sistema Alerta é o reforço positivo. O reforço positivo é extremamente essencial para manter essa cultura de segurança. E o Sistema Alerta reconhece e valoriza os comportamentos seguros, criando assim um ciclo contínuo de aprendizado e melhoria. E o quarto pilar, a integração com as atividades diárias. A segurança é parte natural da rotina, não um processo isolado ou burocrático. As ferramentas do Sistema Alerta estão integradas ao dia a dia operacional da Lima Transportes. Um fato importante que vale a pena ressaltar é que o Sistema Alerta não tem caráter punitivo. Não. O seu propósito é orientar, conscientizar e aprimorar comportamentos e não punir falhas. Gostaria agora aqui de falar um pouco sobre comportamento, esse fator tão preponderante nas nossas operações, comportamento do motorista. O comportamento humano é o principal fator que influencia a segurança nas nossas atividades diárias. Nós sabemos, entendemos que grande parte dos acidentes não ocorre por acaso, mas por ações inseguras que poderiam ter sido evitadas. Comportamentos inseguros, eles são identificados como atitudes que aumentam a probabilidade de acidentes, como, por exemplo, ignorar os procedimentos de segurança que são pré-estabelecidos para a realização de nossas atividades, seja no carregamento do caminhão-tanque, na descarga do caminhão-tanque ou na condução. Fazer manobras arriscadas por pressa ou por excesso de autoconfiança, Deixar de usar os EPIs obrigatórios nas atividades que nós realizamos, ou não realizar checagens preventivas no caminhão, a nossa inspeção pré-viagem todos os dias antes de iniciar a nossa jornada de trabalho.
Esses comportamentos geralmente acontecem porque, primeiramente, ou não compreendemos totalmente os riscos intrínsecos naquela atividade, ou não acreditamos que o risco possa nos atingir, ou porque nós repetimos aquela ação insegura já por vários meses, várias semanas, vários dias, e aquilo se tornou um hábito, já que nunca aconteceu nada. Já os comportamentos seguros são atitudes que demonstram consciência e controle dos riscos. Isso é atitude segura. O motorista que avalia, que identifica e que age de forma segura reduz sistematicamente as chances de se envolver em acidentes. E assim ele estará protegendo a si mesmo e aos colegas e também ao patrimônio da empresa. O nosso comportamento, ele define o nosso nível de segurança. Sim, agir com segurança deve ser para nós uma escolha diária, uma questão de escolha, de decisão. Escolha esta que salva vidas e preserva a integridade, não somente a nossa, mas a de todos que estejam envolvidos naquele cenário onde estamos operando. As ferramentas do sistema alerta composta por cinco ferramentas principais na nossa atividade de motorista. Ferramentas estas que trabalham em conjunto para construir uma cultura de segurança sólida e sustentável. A primeira delas é a AST. A AST significa Análise de Segurança da Tarefa. A segunda ferramenta é a AS. AS significa Autoavaliação de Segurança. A terceira ferramenta é a OPI, que é a Observação para a Prevenção de Incidentes. A quarta é a Investigação de Quase Acidentes, a IQA. E a quinta é a IA, que é a Investigação de Acidentes. Cada ferramenta tem um propósito específico dentro da gestão de segurança operacional e é aplicável à rotina dos motoristas e à equipe de apoio da Lima Transporte. O sistema Lima Transportes. O sistema possui outras ferramentas, mas para nós, na nossa atividade de motorista de caminhão-tanque, resume-se a estas cinco. A AST, Análise de Segurança da Tarefa. Começando por ela. A AST é uma ferramenta essencial para identificar e controlar riscos antes do início de qualquer tarefa ou operação que nós formos realizar. Mas você pode me perguntar, o que é mesmo a AST? É um formulário este de análise de risco que detalha cada etapa de uma determinada atividade, observando quais são os possíveis riscos em cada fase, quais são as medidas preventivas que devem ser aplicadas e quais são os procedimentos seguros na execução daquela atividade. Vale ressaltar que a AST não é um procedimento, não. Ela não deve ser vista como um documento burocrático apenas, mas, sobretudo, como uma ferramenta viva e participativa que orienta e protege o motorista na sua operação. Uma outra pergunta que você pode nos fazer: quem deve elaborar este documento, a AST? A AST deve ser feita por quem conhece a atividade na prática, como os motoristas diretamente envolvidos naquela atividade, os motoristas monitores que têm também conhecimento de causa, os supervisores encarregados que têm também conhecimento daquela atividade e profissionais com experiência em análise de risco. A participação ativa de todos é essencial, pois são eles que conhecem os desafios reais do dia a dia da operação. Por isso que tem que ser feita, realizada por quem tem realmente conhecimento de causa. Você pode perguntar por que a AST é tão importante na nossa atividade? Porque evita acidentes antes que eles aconteçam. Porque garante entendimento comum dos riscos. É fácil de entender os riscos intrínsecos em cada etapa daquela atividade. Porque define ações claras e seguras para realizar a tarefa com segurança e porque promove o engajamento da equipe com a cultura de segurança. Resumindo, a AST
é uma ferramenta que preserva vidas, protege o patrimônio da Lima Transportes e mantém a qualidade das operações. Falando agora sobre a AAS. AAS, que quer dizer autoavaliação de segurança. A autoavaliação de segurança, ela é uma reflexão pessoal que cada funcionário deve fazer antes, durante e após a realização de suas atividades. E qual o objetivo da autoavaliação de segurança? A autoavaliação de segurança tem como objetivo principal identificar e eliminar práticas inseguras e condições perigosas que possam causar qualquer tipo de perda, seja um acidente, seja acidente com danos materiais, risco ambiental ou até risco à vida. Quando nós devemos fazer uma autoavaliação de segurança, uma AAS, ao assumir o turno e durante o nosso trabalho, antes de mudar de atividade, em atividades não rotineiras, como por exemplo, desatrelamento de uma carreta, após um acidente ou quase acidente, quando mudarem as condições de trabalho, envolvendo a questão ambiental, clima, rota, equipamentos. As etapas da AAS estão aqui na figura deste semáforo. O vermelho, avaliar o risco. Pergunte-se, o que pode sair errado? Segunda pergunta, qual a pior consequência se algo sair errado? Aí passando para o amarelo, analisar como reduzir o risco. Primeira pergunta, quais medidas posso adotar para evitar o acidente? Segunda, eu tenho os recursos e equipamentos adequados? Se a resposta for sim, eu passo para o verde do semáforo, que é agir para garantir uma operação segura. Colocar em prática as ações preventivas e, se houver dúvida, parar e consultar o superior, o seu supervisor, antes de continuar, ou seja, intervir. Então, a AAS leva o motorista a pensar antes de agir, adotando atitudes seguras de forma consciente e responsável. A terceira ferramenta do Sistema Alerta é a OPI. OPI significa Observação para Prevenção de Incidentes. Ela é uma ferramenta de observação direta e sistemática do trabalho, com o objetivo de corrigir comportamentos inseguros e reforçar os comportamentos seguros. O processo de avaliação se dá da seguinte forma. Primeiramente, uma observação direta. Um observador pode ser um supervisor ou um colega treinado, no caso, um motorista monitor, acompanha o motorista em sua rotina diária. Segundo ponto, a documentação. São registradas as ações corretas e eventuais desvios dos padrões de segurança. E o terceiro ponto da OPI é o feedback. Após a observação, o observador dá um retorno imediato, elogiando o motorista pelas boas práticas aplicadas, por aquilo que ele fez com excelência de forma correta, e orientando, instruindo e dando as devidas correções com relação àqueles itens não atendidos. Os objetivos da OPI é exatamente eliminar atos e condições inseguras, é reforçar comportamentos seguros na demonstração do reconhecimento por aquilo que foi feito de forma correta, é criar um banco de dados de observações para identificar tendências e assim agir preventivamente e garantir consistência e padronização nas operações a nós confiadas. A OPI é uma ferramenta proativa e não punitiva. O foco da OPI é orientar, instruir, nunca punir, penalizar. Como realizar uma OPI de forma eficiente? Planejando com antecedência o dia e horário da observação. A pessoa que vai realizar aquela OPI já se programa, observando a tarefa de forma natural, sem interferir na atividade que o motorista está realizando, e comparar o trabalho executado com a AST, o passo a passo das etapas de uma operação.
e registrar tanto os comportamentos corretos quanto aqueles não atendidos e compartilhar os resultados com o supervisor imediato. Os benefícios da OPI são extraordinários. Primeiramente, melhoria contínua do profissional, pois identifica falhas e propõe soluções práticas. Segundo, aumenta a consistência e a consciência daquilo que deve ser feito com segurança, né? E terceiro, a padronização, garantindo que toda a equipe atue conforme os mesmos padrões operacionais. A quarta ferramenta é a IA e a IQA, né? Que é a investigação de acidentes e quase acidentes. Mas você me pergunta, o que significa IA e IQA? Essas ferramentas têm como objetivo entender por que um determinado evento ocorreu ou quase ocorreu, identificar as suas causas reais, as causas básicas, e assim implantar medidas corretivas que venham impedir novas ocorrências em situações similares. A investigação de acidentes, a IA, é aplicada quando o evento já gerou danos ou lesões, gerou perdas, consequências. E a IQA, a investigação de quase acidentes, é utilizada quando quase aconteceu um acidente e serve como alerta antecipado para que possamos tirar lições aprendidas e assim evitar nos envolver num acidente quando nos depararmos com uma situação semelhante. Por que investigar é tão importante? Todo evento, mesmo sem danos, é uma oportunidade de aprendizado. Investigar significa agir preventivamente, evitando que situações semelhantes possam causar consequências mais graves no futuro. Um exemplo prático, um motorista quase colide com outro caminhão ao sair do pátio. A investigação pode revelar falhas na sinalização ou da visibilidade, permitindo correções antes que um acidente real aconteça. Em todos os eventos, seja um quase acidente, seja um acidente, tudo é muito desgastante. Mas tem algo que podemos tirar como positivo, são as lições aprendidas daquele evento, para que possamos aplicar na prática, para que em situações similares àquelas, nós já possamos agir da maneira convicta, com segurança. A investigação de quase acidentes fala de prevenção de acidentes. Ela identifica falhas antes que cause danos. Melhoria contínua, ela transforma incidentes em aprendizado. E a redução de riscos. A IQA implementa ações que evitam repetições. E também a conformidade legal. Uma IQA, ela assegura que a Lima Transportes siga com todas as normas de segurança. E alimenta, reforça a cultura de segurança. Reforça o compromisso coletivo com a proteção da vida e do patrimônio. O verdadeiro valor de uma IA, uma investigação de acidentes, e de uma IQA, uma investigação de quase acidentes, está em transformar erros em oportunidades de melhoria, de crescimento, de aprimoramento profissional para cada um de nós. Então, falando dos benefícios gerais do Sistema Alerta, as ferramentas do Sistema Alerta atuam em sinergia para nos proporcionar, primeiramente, redução de riscos e acidentes, melhoria da qualidade e eficiência operacional, cumprimento das normas e regulamentações e engajamento e participação de todos os motoristas, de todos os colaboradores em um ambiente de segurança e confiança, gerando assim bem-estar, elevando a nossa autoestima e nos estimulando a cada dia a trabalhar de forma segura. Concluindo, meus queridos e amados irmãos, estamos concluindo aqui mais uma importante etapa do nosso compromisso com a vida, a segurança e com a excelência em nossas operações. O Sistema Alerta não é apenas um conjunto de ferramentas ou de formulários apenas para cumprir tabela. Não. O Sistema Alerta é uma forma de pensar, de agir e de cuidar. É uma cultura que coloca a segurança em primeiro lugar, em cada decisão, em cada viagem, em cada entrega, em cada carregamento,
em cada movimento que nós fazemos. Cada motorista tem um papel fundamental nesse sistema. São vocês, motoristas. Eu me insiro nesse contexto porque também sou motorista. Somos nós que todos os dias enfrentamos estradas, condições adversas e desafios que exigem de nós atenção, responsabilidade e, sobretudo, preparo, competência. Por isso o Sistema Alerta começa e termina com o comportamento de cada um de nós motoristas, com a forma como cada um de nós iremos escolher agir diante dos riscos e das situações do dia a dia. Olha, a segurança não é uma questão de sorte, não. A segurança é, na verdade, o resultado de escolhas, de decisões conscientes, de atitudes responsáveis e de comprometimento coletivo com a vida. Segurança é vida. Quando um de nós fazemos uma pausa para revisar o caminhão, para fazer uma inspeção pré-viagem com critério, evitar o celular enquanto estamos envolvidos nas operações, cumprir as normas de transporte de produtos perigosos e aplicar o que aprendemos com os nossos treinamentos, ou seja, estamos protegendo a nossa própria vida, a vida dos nossos colegas, a vida da comunidade onde nós estamos envolvidos e o nome da Lima Transportes e das companhias distribuidoras para a qual prestamos serviços. O Sistema Alerta nos ensina que acidentes podem ser evitados. Portanto, cada análise de segurança da tarefa, ou seja, cada AST, cada AS, ou seja, cada autoavaliação de segurança, cada OPI, cada observação para prevenção de incidentes e cada investigação de acidentes ou de quase acidentes são oportunidades de melhoria contínua para todos nós. Essas ferramentas não servem apenas para registrar informações, mas, sobretudo, para prevenir, para conscientizar e para transformar comportamento em segurança real. Portanto, nós queremos que cada um de nós tenhamos a convicção de que a segurança está em nossas mãos, está nas decisões que nós tomamos, está nas rotas pelas quais nós percorremos e, sobretudo, nas atitudes que nós adotamos. A estrada pode ser longa, mas a viagem segura depende do compromisso de cada um de nós. Lembre-se sempre, segurança não é custo, não. Segurança é valor. Segurança não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de atitude. Segurança não é apenas um processo, é sobretudo respeito pela vida e pelo trabalho que nós realizamos com excelência. E este conteúdo que nós acabamos de explanar venha servir como um marco de conscientização, fortalecendo em cada motorista o orgulho de fazer parte de uma empresa que se preocupa com as pessoas e que acredita que a melhor entrega é aquela feita com segurança. Sigamos juntos, atentos e responsáveis. Sabe por quê? Porque a segurança começa com você e continua com todos nós. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.